Olá, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Aqui é a Júlia, sou taróloga há mais de 15 anos e hoje estou aqui para falar sobre a carta do dia. Eu estou usando o tarô Zen do Osho, que é um tarô que eu gosto muito, porque ele é um tarô que ele foca muito no nosso desenvolvimento pessoal, né? Então ele convida a gente a olhar para como nós estamos lidando com as situações. Então não existe uma noção de que vem perigos de fora, é muito mais como que a gente se trabalha em cada situação, em cada relacionamento e como a gente pode não investir toda a nossa energia na faculdade racional, né? Observar que a intuição ela tem tanto poder, né, de nos ajudar quanto a racionalidade. Então é um tarô muito interessante, né? Porque ele mostra como que apostar somente no racional pode criar muita confusão e estresse mental. Enquanto que quando a gente se espiritualiza, quando a gente entra em oração profunda, quando a gente silencia esse fluxo de pensamentos constantes que a gente pode começar a acessar uma orientação espiritual e um saber que está dentro de nós. Hoje, a carta do dia é parecida com a energia de ontem, que foi a carta da completude, de fechar ciclos. Ela é uma versão emocional sobre isso, que é a carta do deixando ir. Então aqui nós temos uma gota de orvalho que ela está se desprendendo dessa folha e ela vai cair nesse rio e vai se tornar uma coisa só, né? Ela vai desaparecer nesse fluxo desse rio. Então é uma imagem muito interessante para a gente pensar sobre se desprender de mágoas, de dores, de tristezas e até de identidades que a gente pode ter criado, seja num relacionamento, numa cidade ou num bairro que a gente morou, num trabalho que a gente teve, né? Então vamos comparar. Aqui no tarô nós temos essa representação no tarô de Rider-Waite do 8 de copas com essas taças, né, dos sentimentos empilhadas aqui, estruturadas, mostrando que houve um investimento emocional nesse relacionamento, né? Se estivermos falando de trabalho, a pessoa se esforçou muito nesse trabalho, né? Deu muita energia para isso. Se estivermos falando de uma cidade, foi uma cidade onde ela teve muito afeto, envolvimento, né, e histórias emocionais aqui. Mas ela foi chegando à conclusão de que é hora de se afastar, é hora de sair dessa cidade, desse país, ou desse relacionamento, ou desse projeto, ou desse trabalho. Vocês adaptem aí para a circunstância de vocês, né? Então, porque a situação virou meio que um lodo, né? Aquela água com terra, onde você não consegue plantar nada, né? E é muito interessante também, né? Porque o lodo tem a ver também com muita purificação de dores, né? Em outras religiões aí. Bom, a pessoa pega esse cajado e na calada da noite ela toma um novo rumo. No tarô da bruxa moderna é muito interessante, né? Porque ele é focado um pouco mais em representações do feminino, então as taças são cor-de-rosa. Aqui você tem uma personagem feminina com a mochilinha dela, pegando esse cajado e a mesma questão, né? E saindo para novos rumos. Isso é difícil porque muitas vezes, em períodos em que estamos decepcionados e que estamos tristes, a gente pode cair numa tentação espiritual de se achar superior, né? Então de ficar remoendo mágoas, remoendo ressentimentos e achando assim, eu sou tão certo, a pessoa fez tudo errado, né? Eu dei o sangue por essa empresa, o meu chefe só me explorou, eu fiz tudo por esse cara e ele não fez nada por mim. Mas o desafio no tarô do Osho é justamente a gente suspender esse hábito mental que é doentio, da gente sempre encarar as situações como se a gente fosse um santo, né? E as pessoas horríveis, né? E tomar um certo distanciamento, ver que não é muito assim que a banda toca, né? Isso também é muito ensinado no cristianismo. Então a Bíblia tem vários momentos, várias passagens
Por exemplo, né, no episódio do quase apedrejamento da mulher adúltera, tem uma mulher que cometeu adultério e aí ela está prestes a ser linchada por uma multidão, né, que ia jogar pedras nela até ela morrer. E aí Jesus interfere nessa situação e fala assim, quem nunca pecou, né, quem está livre de pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele consegue com isso, todo mundo percebe que todo mundo é pecador. E aí ele fala para ela o quê? Vai e não peques mais. Então a lição ali é para a gente evitar esse vício mental de acusar os outros, né? de perseguir os outros, não percebendo que também nós temos nossas falhas. Tanto que tem outra passagem da Bíblia que fala, né? Antes de você acusar o cisco, né? O pequeno defeito no olho do outro, observe a trava, né? O pedaço de madeira que está no seu. Então, quanto mais a gente puder fazer esse exercício de tomar consciência de como está o nosso esquema mental, a nossa interpretação das coisas, né? E quanto mais a gente puder caminhando para uma percepção de que o outro fez o que ele deu conta de fazer com os recursos que ele tinha, com o nível de consciência que ele tinha, e nós também precisamos fazer o melhor na situação com os nossos recursos, né? E aí, conforme a gente vai avançando nesse entendimento, a gente pode acabar chegando até numa situação de que nós não precisaríamos nem sequer perdoar, porque não há nada para ser perdoado, porque até você perdoar em determinadas situações pode ser esse vício mental de você, eu sou superior, eu te perdoo, entendeu? Você não é Jesus, falar para a pessoa, vai, não peques mais, né? Então todos somos pecadores e só Deus pode te julgar, né? Pode me julgar, pode julgar quem for. Então aqui, nesse processo da gente se libertar das mágoas, é um pouco isso, né? Tanto que o Osho fala que a gente não deve, que a gente deve ser como essa gota de orvalho, sem se sentir superior ou inferior a ninguém, simplesmente diluir na consciência do todo, né? Percebendo que todos somos um, certo? Então, nesse contexto aqui do 8 de copas, a gente está saindo de uma situação que ficou insustentável e procurando soluções novas, né? E isso é um pouco doloroso porque a gente vai encontrar o desconhecido e porque a gente cria identidades, né? Nos trabalhos, nos relacionamentos. Às vezes a gente mora num lugar que a gente num bairro que a gente é muito querido, ou numa comunidade, numa paróquia que assim a gente faz muitos amigos, né? Então é difícil fazer esse distanciamento e tomar essa decisão. Mas essa é uma decisão que ela é consciente, que ela pode causar saudade, né? Porque a gente vai sair de uma coisa que a gente investiu muito afeto. Então, o cuidado nessa saída seria para a gente fazer esse rompimento da forma mais amorosa possível, né? E tomar cuidado com a crueldade, com a radicalidade, né? E observar as coisas boas que a gente ganhou daquela situação, ter gratidão, né? E poder sair de um trabalho falando, chefe, muito obrigada, né, conforme for a situação, ou de um relacionamento falando, olha, foi ótimo, né, consegui às vezes ficar amigo da pessoa, conforme for também a situação. Então é uma partida rumo ao desconhecido, muitas vezes com o coração partido, porque a gente investiu muito afeto naquele projeto, naquele relacionamento, então existe um desapego aí, né? Foi, como eu falei, com essas taças empilhadas, foi uma questão que a gente investiu muita energia, mas é perceber que esse é o momento de tomar um novo rumo, né? Que vai ter, né, no futuro aqui, vão ter outros desafios, são esses rios sinuosos que aparecem, né? Então, não é que não vai ter desafio, vão ter outros desafios novos, mas é a gente conseguir transmutar essa energia de perda para uma energia de gratidão, para uma energia de observar também as coisas boas que vão vir desse desconhecido, certo? Bom, então é isso, buscar novas soluções e estratégias para as pessoas que estão solteiras, evitar tentar curar essa sensação às vezes de medo de abandono, de medo de rejeição, medo de ser abandonado, medo de que aconteça a mesma coisa no próximo relacionamento, e tudo isso a gente vai curando também
nos nossos processos com psicólogos, com terapeutas, com mestres espirituais e através de meditação. No final é isso, conseguir se desapegar, conseguir soltar, deixar ir, entender que esse processo terminou, porque a vida acontece em expansão. Então nós fazemos essa jornada do louco, do tarô, né, dos 22 arcanos, muitas vezes a gente recebe um chamado do mago para ir para uma outra situação, para ir para um outro relacionamento, para ir para uma outra cidade. Aí a gente vai fazer como a papisa, estudar, se interiorizar, ouvir nossa intuição para gerar, né, ver aonde a gente vai aplicar agora a nossa força. Aí a gente chega na Imperatriz, que a gente começa a criar as oportunidades, criar projetos, e aí esses projetos vão sendo elaborados, aí vira o imperador, aí a pessoa começa a ser líder de projetos, de equipe, e aí essa equipe começa a crescer e começa a gerar dinheiro, por exemplo, né? E aí a gente chega na parte do Papa, de conseguir reverter esse dinheiro para a sociedade, conseguir fazer caridade, conseguir fazer o bem, né? E depois a gente vai chegar nos enamorados, a gente vai ter que fazer escolhas, né? Por exemplo, sobre onde aplicar esse projeto agora, quais parcerias fazer, isso em tudo, na vida amorosa, né, na vida profissional, na vida espiritual. Depois a gente chega no carro, o momento da gente partir mais amadurecido para uma jornada nova. E assim vai, os arcanos menores também representam isso, né, momentos de... O naipe de copas fala de ciclos do emocional. Então esse é o momento emocional de se desapegar com gratidão, deixar essa coisa de eu sou superior para lá, né, se possível, e com muita fé, com muita intuição, partir para novos rumos, tá bom? Eu espero que essa carta tenha feito muito sentido para vocês hoje e que vocês possam entrar nesses novos ciclos com muita alegria, com muitas bênçãos. Bom dia para vocês!